Sid Raimi, O Segredo da Vida ao Pé da Cruz. O presente audiobook não tem qualquer motivação ou intuito comercial, tem apenas como objetivo ajudar a muitas pessoas, especialmente aqueles que têm deficiência visual, analfabetismo ou outras dificuldades de leitura. Por sua vez, tem como intuito, igualmente, ser uma ferramenta, não comercial, para a instrução, ensino e aculturação. Que Deus o abençoe. Só lhe deu glória a Carolyn. Além do Salvador, não recebi presente maior de Deus que seu amor. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Cântico dos Cânticos 4.1,9. Capítulo 1. Reiterar o óbvio. A verdade mais importante é também a mais fácil de esquecer. As mãos de Timóteo tremem enquanto procede à leitura. Quase embala a carta, como se a delicadeza para com o pergaminho pudesse de algum modo ser transmitida ao autor, agora acorrentado numa fria masmorra romana. A carta fora enviada pelo apóstolo Paulo, sua última. Havia já anos que Timóteo tentava expulsar da mente a ideia de perder Paulo, que era para ele um verdadeiro pai, além de amigo e mentor que orientara e instruíra o jovem pastor. Como seria possível dar continuidade ao ministério sem as palavras confortadoras do apóstolo, sem a confiança por ele transmitida, sem suas orações? Agora, porém, Timóteo não tinha dúvida sobre a morte iminente desse amigo. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, escreveu Paulo. Está próximo o tempo da minha partida. 2 Timóteo 4.6. Com os olhos marejados, Timóteo lê as linhas que encerram a carta. É nesse instante que para aí bruscamente começa a expulsar as lágrimas. Como podia se afogar em dor e desespero enquanto o velho amigo enfrentava tão corajosamente a morte? Era quase possível ouvir a voz de Paulo por meio das palavras impressas no pergaminho. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo 4.5. Agora Timóteo começa a reler a carta, e o faz devagar, refletidamente. Os olhos pausam em cada palavra, em cada frase. Nos instantes derradeiros da vida de Paulo, será que Deus lhe haveria partilhado algum lampejo que ele desejaria transmitir a Timóteo? Paulo era o apóstolo aos gentios, o homem que fora arrebatado aos seus. 2 Coríntios 12.2-4. Que percepção especial, como alguma verdade há muito esquecida, ele revelaria dessa vez. À medida que Timóteo faz a leitura, o coração pulsando forte, ocorre-lhe a verdade fundamental, com uma clareza penetrante. Percebe, com mais nitidez que nunca, aquilo por que Paulo entregara a vida, e a que o próprio Timóteo também haveria de se dedicar. A mensagem da última carta de Paulo não revelava nenhuma verdade nova, nenhum conhecimento oculto, apenas uma única verdade, a qual dedicara a vida para propagar as boas novas, as novas da cruz. A carta, que no primeiro instante pareceu a Timóteo o atestado de óbito de seu mais querido amigo, torna-se agora a reafirmação jubilosa e confiante de tudo aquilo por que Paulo havia vivido e de tudo por que logo haveria de morrer. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1.11,12. As palavras pareciam clamar na página. Retenha, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. 2 Timóteo 1.13. Timóteo quase podia enxergar os olhos ardentes de Paulo resplandecendo nos seus, sentir-lhe os dedos deformados agarrando-lhe o braço. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1.14. Você não precisa de uma nova verdade. É como se ouvisse o velho amigo dizer: guarde a única verdade, conserve a única mensagem. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de David, conforme o meu Evangelho. 2 Timóteo 2.8. A mensagem. O apóstolo Paulo conhecia bem o perigo, comum a todos, de esquecer tudo o que é mais importante. Ele se recusava a ser desviado do Evangelho. A cruz era o cerne da teologia de Paulo. Não era simplesmente uma de suas mensagens,
era a mensagem. Seus ensinos estendiam-se também a outras áreas da vida, mas qualquer lição sua era extraída da realidade basilar. Jesus Cristo morreu para que os pecadores pudessem se reconciliar com Deus e ser por Ele perdoados. Seus ensinamentos estiveram sempre vinculados a essa verdade. Escrevendo sobre Paulo, o teólogo Donald A. Carson afirma: ele não consegue discorrer por muito tempo sobre a alegria do cristão, sobre a ética cristã, sobre a comunhão cristã, sobre a doutrina cristã a respeito de Deus ou sobre qualquer outro assunto sem em última análise vinculá-lo à cruz. Paulo é centrado no Evangelho, é centrado na cruz. Desde a primeira epístola até a última carta a Timóteo, Paulo manteve no centro de seus ensinos a morte expiatória e a ressurreição de Jesus. Ele decidiu nada saber, a não ser Jesus Cristo, e este, crucificado. 1 Coríntios 2.2. Tampouco se tratava de uma fórmula teológica fria. A vida de Paulo era centrada na cruz porque fora salvo e transformado por ela. Ao escrever, 30 anos após sua conversão, a lembrança de Paulo sobre o que ele fora um dia e sobre o que Deus fizera por ele permanecia em primeiro plano em sua mente. Anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, escreveu a Timóteo. Mas alcancei misericórdia. 1 Timóteo 1.13. Esquecer-me, jamais. Assim como Paulo, sei bem o que significa ficar espantado com demonstrações de misericórdia. Desde menino vivo na mesma região de Maryland. Dificilmente passo um mês sem me lembrar do que fui. Antes de o Senhor me salvar, em 1972, eu também era um blasfemo. Vivia para mim mesmo, para meu único e exclusivo prazer. Vivia em rebeldia contra Deus e troçava dos que queriam segui-lo. Passei meus dias de colegial e faculdade profundamente imerso na cultura das drogas em minha cidade. Por vezes, tarde da noite, meus amigos e eu procurávamos um lugar isolado e tranquilo onde pudéssemos descer com segurança de nossos picos de envenenamento pelas drogas. Em muitas ocasiões íamos a um monumento no centro de Washington, outras vezes a uma rua pacata, sob árvores frondosas que nos ofereciam excelente abrigo, ou mesmo ao terminal em que então funcionava, sem muito movimento, um aeroporto chamado Dulles, cujas portas ficavam abertas bem depois de concluídos os voos diurnos. Era quando conseguíamos entrar naquele prédio enorme, abismal, praticamente deserto. Algum dia, breve, estarei mais uma vez perto de um desses lugares, e as lembranças me invadirão novamente. Vou lembrar-me do que fui, e serei lembrado do que sou agora. Não raro fico com os olhos cheios de lágrimas ao lembrar minha insensatez e meu pecado, mas no mesmo instante meu coração se enche de um regozijo indizível, uma santa alegria. Não sou mais o mesmo, por causa da obra consumada de Jesus Cristo na cruz. Fui perdoado dos incontáveis pecados que cometi. Como é feliz, escreveu David, aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Salmos 32.2. Essa verdade ecoa em minha alma, retumbando muito além de onde as drogas seriam capazes de atingir. Hoje muitos tentam fugir do passado. Acho que eu também teria a mesma vontade, e por isso abandonaria minha cidade natal com todas as muitas lembranças de minha pecaminosidade. Mas considero uma dádiva de Deus poder viver aqui. A constante lembrança de meu passado me é infinitamente valiosa. Você se pergunta porquê? Porque, assim como Paulo, nunca quero me esquecer da grande misericórdia que um dia alcancei. Todos carecemos disso. Se você é cristão, não precisa passar a vida toda num único lugar para lembrar quem você já foi. Tampouco precisa ter tido uma experiência com drogas ou alguma conversão fenomenal para que a cruz lhe seja inestimável. Independentemente de nosso passado, todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. V. Romanos 3.23. A vida de meu filho Tched, de 9 anos de idade, é muito diferente da minha. Foi criado num lar cristão, aprendeu com a palavra de Deus e, ao contrário de seu pai, está cercado por pessoas, numa igreja local, que respeitam a santidade e a humildade, fugindo do mundanismo e do orgulho. Quando, porém, ele se aproximar da vida adulta, a coisa mais importante que eu poderei ensinar a ele é que, embora tenha sido criado numa família cristã e esteja levando uma vida pautada pela moral,
É um pecador que precisa desesperadamente da morte substitutiva de Cristo para ser perdoado por Deus. Por isso lhe ensino o Evangelho, dia após dia. Digo a ele que é pecador, assim como o papai, e que o pecado é um problema grave. Digo tudo isso numa linguagem que sua mente tenra possa compreender, mas não desconsidero nem atenuo para ele a gravidade do pecado. Por meio de atos e posturas, ele se rebelou contra seu Criador, e este grande Deus é perfeitamente santo, nada podendo fazer senão reagir e opor-se ferozmente ao pecado. O pecado precisa ser punido. Talvez alguém se surpreenda com o fato de eu ensinar a um menino de 9 anos sobre a ira de Deus contra o pecado. No entanto, eu mesmo acho surpreendente que qualquer pessoa amorosa oculte essa verdade daquele a quem ama. Somente quando compreendemos a ira de Deus contra o pecado é que podemos perceber nossa necessidade de ser salvos dessa condição. Somente quando ouvimos as péssimas notícias de que merecemos punição é que valorizamos as maravilhosas notícias de que Deus providenciou salvação por meio de seu Filho. Então apresento a meu jovem filho a esperança de sua vida, Jesus, Filho perfeito e justo de Deus, que morreu no lugar dele, pelos pecados dele. Jesus levou sobre si toda a pena, recebeu toda a ira ao ser pendurado na cruz, para que pessoas como Tshed e seu papai pecador pudessem ser plenamente perdoados. A única mensagem imprescindível. Espero também ensinar muito mais coisas a meu filho, mas o Evangelho é o que de mais fundamental ele precisa saber. O Evangelho, escreve Jerry Bridges, é não apenas a mensagem mais importante de toda a história, é a única mensagem imprescindível de toda a história. Mesmo assim, permitimos que milhares de cristãos confessos passem a vida toda sem compreendê-la com clareza e sem experimentar a alegria de viver por ela. O escritor John Stott revela ser de mesma opinião quando diz: por todo lado, ao nosso redor, vemos cristãos e igrejas afrouxando sua compreensão do Evangelho, deixando que se esvaia aos poucos, correndo o risco de permitir que lhes caia das mãos de uma vez por todas. Às vezes, são as verdades mais evidentes as que mais precisamos recordar. George Orwell certa feita observou que às vezes a primeira obrigação do inteligente é reiterar o óbvio. Talvez a finalidade deste livro seja reiterar a verdade óbvia, mas largamente negligenciada do Evangelho, e apresentá-la a você mais uma vez. No entanto, você pode estar pensando, mas já conheço essa verdade. Aliás, há anos. Ótimo, mas permita-me perguntar-lhe, sua vida está centrada na cruz? Não é difícil detectar os sintomas presentes na vida não centrada na cruz. Algum dos indícios a seguir mostram um pouco quem você é. Essa porção de sabedoria está presente em muitas fontes. Foi citada pelo secretário da Educação dos Estados Unidos William J. Bennett, num discurso ao National Press Club, em Washington, D.C., no dia 17 de março de 1985. Em geral lhe falta alegria em seu crescimento espiritual. Você não tem se aproximado da maturidade de forma constante e regular. Seu amor por Deus carece de paixão. Você está sempre em busca de alguma nova técnica, alguma nova verdade ou nova experiência que unirá todos os fragmentos de sua fé esfacelada. Se algum desses sintomas está presente em sua vida, quero incentivá-lo a não interromper a leitura. À medida que obtiver conhecimento sobre a vida centrada na cruz, aprenderá a libertar-se da forma legalista de pensar e de viver que destrói sua alegria, abandonar os efeitos paralisantes da culpa e da condenação, não mais fundamentar sua fé nas emoções e nas circunstâncias, crescer em gratidão, alegria e santidade. Não se trata de promessas de um escritor exageradamente entusiasmado, querendo convencê-lo a ler seu livro. São promessas de Deus a todos os que aceitam seu maravilhoso plano de salvação. Muitos de nós infelizmente se afastaram desse plano esplêndido traçado por Deus. Em nosso desejo insaciável de avançar e estar certos de que tudo o que fazemos, dizemos ou pensamos está de acordo com o modo atual de viver, muitos de nós lamentavelmente deixaram de se concentrar nas maravilhas de Cristo crucificado. Muitos têm deixado escapulir a mais importante verdade das Escrituras,
e por isso temos sofrido as consequências. Mas não é tarde demais para mudar. Não é tarde demais para reiterar e restabelecer a verdade óbvia como a verdade mais importante de sua vida. A mensagem que Paulo tinha para Timóteo é a mesma que Deus tem para você. Você precisa redescobrir a verdade que o salvou. O segredo da alegria, do crescimento, da paixão não lhe está oculto. Está bem diante de seus olhos. É o Evangelho, capítulo 2. Em que sua vida está centrada, porque a cruz deve nortear nossa vida. Segunda-feira Alice comprou um papagaio. Como ele simplesmente não falou nada, no dia seguinte ela voltou à loja de animais de estimação. Ele precisa de uma escada. Ela ouviu. Então comprou a tal escada. Mas depois de mais um dia o papagaio continuava sem dar uma palavra. Que tal um balanço? Sugeriu um atendente. Então Alice comprou o balanço. No dia seguinte, um espelho. No outro, uma árvore plástica em miniatura. No outro ainda, um brinquedo cintilante para papagaios. Na manhã do domingo, mal abria a loja, lá estava Alice. Trazia a gaiola nas mãos e lágrimas nos olhos. O papagaio estava morto. Mas ele nunca chegou a dizer nenhuma palavra? Perguntou o dono da loja. Sim, disse Alice aos prontos, soluçando. Antes de morrer, ele olhou para mim e perguntou: não tem comida para vender lá naquela loja? O assunto que importa, antes de tudo, muitas vezes, as boas causas e as boas ações podem tomar o tempo e o foco do cristão. No entanto, assim como as facilidades da gaiola de um papagaio não suprem sua carência de alimento, nada pode também substituir o Evangelho na vida do cristão. Sem ele, nossa alma ficará como o bichinho de estimação de Alice, morrendo à míngua numa gaiola cheia de confortos. É importante refletir sinceramente sobre as bases em que estamos construindo nossa vida. Antes mesmo de começar a discorrer sobre a vida centrada na cruz, precisamos identificar o foco de nossa vida neste exato momento. Todos vivemos centrados em algo, mas será no que é certo? Então pense nisto por um instante. O que é mais importante em sua vida? Vamos reformular a pergunta. Em que reside sua maior paixão? O que ocupa sua mente sempre que você tenha a liberdade de pensar o que quiser? Sobre que assunto você mais gosta de conversar? O que norteia sua vida? Será a sua carreira? Um relacionamento? Seus passatempos? Sua filiação política? Um fascínio pelas mais recentes parafernálias eletrônicas? Talvez o que mais importa para você seja nitidamente centrar-se em outras pessoas. Talvez seja seu ministério, sua família. Talvez seja a educação dos seus filhos. Ou então uma causa nobre, como o movimento anti-aborto. Excelentes alvos. Mas não o alvo que Deus afirma deve ser o mais importante, o assunto que realmente importa. Antes de tudo o mais, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, escreveu Paulo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15.1,3. Antes de tudo, a Bíblia afirma que, embora haja muitos chamados diferentes e muitas áreas em que podemos servir, nossa vida deve ser norteada por uma única verdade transcendente. Uma verdade simples deve motivar nosso trabalho e influenciar cada parte de nosso ser. Cristo morreu por nossos pecados. Se existe alguma coisa nesta vida por que devamos estar completamente tomados, é pelo Evangelho, e não me refiro somente à paixão por transmiti-lo, mas por pensar nele, conferir-lhe a devida importância, alegrar-se nele, permitir que ele mude nossa forma de enxergar o mundo. Só uma coisa pode ser, antes de tudo, importante para cada um de nós, e não pode ser nada além do Evangelho novo, melhor. Ou melhor, nossa cultura está completamente saturada pela propaganda. A cada dia somos bombardeados com chamarizes que clamam por nossa atenção, e cada chamariz surge com a promessa de algo novo ou melhor, ou as duas coisas juntas. Nada há de errado com o novo ou o melhor. Nosso problema é que passamos a enxergar esses dois adjetivos como sinônimos, como se qualquer coisa nova deva ser sempre melhor. E, se algo é melhor, só pode ser também novo. Lamentavelmente, a obsessão pelo novo e pelo melhor é tão comum dentro da igreja quanto fora dela. A lista é interminável.
e em constante transformação. Dieta e saúde, curas e milagres, dons do Espírito Santo, casamento santificado, criacionismo, louvor e adoração, evangelização, missões, a volta do Senhor, uma forma específica de liturgia. Podem-se encontrar muitos cristãos maduros e sinceros que construíram a vida em torno de algum desses temas. Alguns até mesmo trocam de assunto depois de determinado período da vida, quando algo novo ou, supostamente, melhor lhes prende a atenção. Por favor, entenda bem o que quero dizer. Todas essas preocupações têm seu lugar de destaque. Não é possível negligenciá-las ou desconsiderá-las, mas tampouco devemos deixar que qualquer questão, assunto ou causa desbanque o Evangelho de seu lugar merecido. Bem no centro de nossa vida, a preocupação de Donald Carson impõe-se quando escreve: temo que a cruz, sem jamais ter sido renegada, esteja ainda assim em constante risco de perder o lugar central que lhe cabe por direito, dando lugar a concessões relativamente periféricas que passem a ter um peso indevidamente maior. Toda vez que o periférico arrisca tomar o lugar do central, não estamos muito distantes da idolatria. Sempre haverá novidades, algumas boas, outras melhores, mas de acordo com Deus apenas uma coisa será sempre a melhor. Ele enviou seu Filho ao mundo para viver de modo perfeito e ir para a cruz, tomando sobre si a ira divina por pecadores como você e eu. Esse é o alvo principal, a própria essência da vida centrada na cruz. Era o alvo principal de Paulo. Nada mais, nem mesmo o que seja bíblico e honroso, tem importância igual ou maior. Nosso desafio diário, mesmo sabendo de tudo isso, dia a dia enfrentamos a tentação de nos afastar do Evangelho. Por essa razão, este livro fala tanto do que é necessário para garantir a centralidade das boas novas. Vamos examinar 3 tendências que podem desviar nosso coração. Primeira, o legalismo, quando alicerçamos o relacionamento com Deus em nosso desempenho. Segunda, a condenação, quando nos concentramos mais em nosso pecado que na graça de Deus. Terceira, o subjetivismo, quando fundamentamos nossa visão a respeito de Deus em nossos sentimentos e emoções instáveis. Nos 3 capítulos seguintes, examinaremos detidamente cada uma dessas tendências e aprenderemos a combatê-las. Como vimos neste capítulo, porém, a primeira ação, e a mais importante, sempre é certificar-se constantemente de que o Evangelho esteja bem no centro de sua vida. Qualquer coisa que você considere a mais importante pode ser boa, pode ser um alvo perfeitamente honroso e legítimo, e sua vida pode estar tão envolvida nesse objetivo, que você nem consegue imaginar colocá-lo em segundo plano. Quero insistir com você para que faça o que for necessário para tornar o Evangelho sua paixão. Peça a Deus que lhe transforme o coração, para que, a exemplo do que Paulo disse em Gálatas 6:14, você também possa dizer: que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3. Romper as regras do legalismo. Como a cruz pode nos resgatar da armadilha do desempenho. Uma das maiores barreiras para a vida centrada no Evangelho é nossa tendência paralisante para o legalismo. Trata-se de um inimigo de longa data do plano de salvação projetado por Deus. Plano que se utiliza exclusivamente da fé como instrumento de ação, desde os primeiros dias da Igreja. Por toda a parte, o legalismo desvia os cristãos do seu curso, afastando-os assim do que é central. Ainda hoje, ele está tão ativo e destrutivo como sempre esteve. É importante compreender que o legalista não é simplesmente aquele que apresenta padrões mais elevados que os seus ou se prende a mais regras. Muitos de nós rotulam erroneamente o legalista como aquele que não vai ao cinema e considera diabólica qualquer música ritmada. O legalismo é muito mais sutil e grave que isso. Eis uma definição simples que costumo utilizar. Legalismo é pretender alcançar o perdão de Deus e sua aceitação por meio da obediência a Ele. Em outras palavras, legalista é aquele que se comporta como se pudesse garantir a aprovação e o perdão de Deus pelo próprio desempenho. Thomas Schreiner escreveu que o legalismo tem origem na adoração do eu. Se as pessoas forem justificadas obedecendo à lei, merecerão louvor, honra e glória. Legalismo, em outras palavras, significa atribuir glória às pessoas,
não a Deus. Agora você consegue perceber a gravidade desse problema? Embora não possamos jamais declarar com todas as letras as pressuposições subjacentes ao legalismo, suas implicações são inacreditáveis quanto à arrogância que demonstram. O legalismo afirma que a morte de Jesus na cruz foi ou desnecessária, ou insuficiente. No fundo, está declarando a Deus o seguinte: teu plano não funcionou, a cruz não foi suficiente, e preciso acrescentar minhas boas obras para conseguir ser salvo. É claro que nenhum cristão ousaria proferir palavras tão horrendas. Contudo, quando deixamos de nos concentrar no Evangelho, o legalismo torce nosso pensamento sutil e paulatinamente, até que nossa vida se encarregue de fazer sozinha essa horrível declaração. E, assim, ele fala mais alto que as palavras. Você sabe como pode discernir o legalismo em sua vida? Pratos em movimento giratório. Na década de 1960, quando ainda garoto, um de meus programas favoritos na TV era o Ed Sullivan Show, transmitido ao vivo nas noites de domingo. Era um misto de apresentações de nomes já consagrados, calouros que prometiam brilhar e novidades excêntricas. Uma das apresentações mais populares do programa serve de exemplo muito útil de como o legalismo pode assaltar a vida do cristão. Refiro-me ao girador de pratos, que utilizava dois tipos de objeto: varas flexíveis e bem finas, com cerca de 2 metros de comprimento, e pratos de louça comuns, arredondados. O girador de pratos punha a vara na posição vertical, segurava um prato na extremidade superior e o girava com um grande impulso. A vara ficava praticamente ereta, apenas levemente arqueada pelo peso do prato, que zunia furiosamente a mais ou menos 30 centímetros acima da cabeça do girador. Então o girador preparava a segunda vara com o respectivo prato, depois a terceira, e logo o palco se transformava numa pequena selva de pratos, girando sobre as varas. Quando já havia 8 ou 10 pratos em movimento, o primeiro prato começava a diminuir o ritmo e a bambolear, correndo o risco de cair. O girador corria para ele e, com inacreditável habilidade manual, fazia-o retornar ao máximo da velocidade de rotação. Depois partia para uma nova combinação de vara e prato em movimento. Por fim, havia tanta movimentação no palco que os desastres pareciam inevitáveis. Enquanto os pratos ao seu redor começavam a ameaçar cair, o girador fazia de conta que não percebia, levando milhares de espectadores a gritar, desesperados, em frente ao aparelho de TV. Pelo menos eu os imaginava aos milhares. Certamente havia mais alguém assistindo além de mim, sempre. Porém, já no último segundo possível, ele entrava em ação, correndo de um lado para o outro no maior alvoroço. De algum modo ele conseguia chegar a tempo. Um girador de pratos chamado Alexandre. Embora sem varas nem pratos, a vida do legalista pode se tornar tão frenética quanto a apresentação do girador de pratos. Quero-lhe apresentar Alexandre. Ele é um cristão novinho em folha, com muito para aprender sobre a vida cristã, embora já tenha amor genuíno por Jesus Cristo. Numa manhã de domingo, durante o culto, o amigo Miguel percebe que Alexandre tem certa dificuldade em encontrar o livro de Romanos. Terminado o culto, ele pergunta a Alexandre se está lendo a Bíblia com regularidade. Ah, sim, com certeza, responde Alexandre, mas tem tanta coisa lá para ler que eu vou pulando as partes. Miguel ergue as sobrancelhas. Você está lendo aleatoriamente? Ah, mas não pode. Assim não é bom ler. Você tem de ler a palavra com seriedade. Olhe, eu tenho esse plano de leitura aqui que faz você ler a Bíblia toda em um ano, um pouco a cada dia. Vou tirar uma cópia para você. Puxa! Reage Alexandre. Você quer dizer que no ano que vem a esta altura eu vou ter lido toda a Bíblia? Isso é fantástico. E assim, depois de uns dias, Alexandre coloca uma única vara flexível no palco de sua vida cristã, levanta um prato chamado leitura bíblica e o gira com toda a força, e o prato fica lá, sem cair. Agora vamos avançar uns 6 meses. Alexandre está agora mas muito mais ocupado que nunca em sua vida. Depois que Miguel lhe mostrou a importância da leitura bíblica, Joel o incentivou a meditar nas Escrituras. Poucos dias depois,
André ressaltava as maravilhas de participar de uma reunião em que prestava contas sobre a sua vida a outros homens da igreja. Num sermão, seu pastor ressaltou a importância das reuniões de oração da igreja. Então Alexandre participou de uma conferência sobre evangelização. Ele precisava testemunhar do evangelho todos os dias. Depois ouviu num programa de rádio sobre o jejum, e em outro sobre a santidade do viver. Aos poucos, Alexandre acrescentou mais e mais atividades espirituais à sua vida. Cada uma delas era boa, algumas imprescindíveis. No entanto, mesmo sem perceber, Alexandre permitiu que ocorresse na mente e no coração um perigoso desvio. O que Deus tinha pretendido que fosse um meio de experimentar sua graça, Alexandre havia transformado em meio para obter a graça por mérito. Suas atividades espirituais, em vez de serem mais uma manifestação de sua confiança na obra salvífica de Deus em sua vida, transformaram-se em pratos giratórios que ele precisava manter em movimento. O desvio se observa claramente nas manhãs de domingo. Num domingo, Alexandre canta e louva a Deus com inegável sinceridade e fervor. Por quê? Porque sua semana foi maravilhosa. Nem um único prato está bamboleando. No domingo seguinte, porém, depois de uma semana em que vários pratos caíram, Alexandre hesita em se aproximar de Deus. Ele acha difícil adorar livremente, porque sente que Deus o desaprova. Sua confiança não está mais no Evangelho, está no desempenho dele, que não tem sido dos melhores ultimamente. Você se enxerga de algum modo no exemplo de Alexandre? Consegue perceber sinais do legalismo em sua vida? Muitas vezes descobre que está mais voltado ao seu pecado do que à obra realizada por Cristo na cruz. Ao traçar um quadro da postura de Deus em relação a você, acha que a maior parte do tempo ele está mais decepcionado que satisfeito com você? Falta-lhe aquela santa alegria? Você recorre aos seus pratos giratórios para obter confiança, na realidade, até mesmo o direito de se aproximar de Deus. Se sua resposta for positiva a qualquer uma dessas perguntas, você já deve ter começado a viver segundo as regras do legalismo. Mas não permita que isso o desanime. Deus deseja resgatá-lo da inutilidade de ficar girando pratos em sua vida. Vamos examinar de que modo a compreensão acertada do Evangelho pode libertar-nos das restrições desagradáveis do legalismo. Justificados. A obra consumada. Caso você esteja se perguntando, saiba de antemão que se libertar do legalismo não significa deixar de ler a Bíblia, de orar ou de transmitir o Evangelho. Para que você e eu cresçamos na fé, precisamos aproveitar as ferramentas que Deus nos oferece nesses importantes exercícios espirituais. A questão é nossa motivação e nossa compreensão do que significa ser salvo pela graça. Lembra-se do que aconteceu no dia em que você se arrependeu pela primeira vez de seus pecados e confiou em Jesus Cristo? Romanos 3. Diz que, nesse momento, você foi justificado, ou declarado justo, diante de Deus. Essa palavra, justificado, é muito importante. Refere-se à sua condição diante de Deus. Quando você deposita a fé em Jesus, Deus, o juiz, decreta o veredicto segundo o qual você é tido como justo. Ele transfere para você a ficha perfeita e sem pecados de Jesus. Isso é graça surpreendente que excede todos os limites. No momento em que creu pela primeira vez, seu pecado passado não deixou de existir. Você não fez nenhuma boa obra que pudesse de alguma forma compensar sua desobediência. Mesmo assim, Deus lhe perdoou de modo completo, total. Não só apagou sua ficha de pecado, mas creditou a você a justiça de seu Filho. Santificados. A obra continua. O poder do Evangelho, entretanto, não se extingue no momento em que somos justificados. Quando Deus declara justo o pecador, imediatamente se inicia o processo de transformação, a fim de assemelhá-lo cada vez mais a seu Filho, por meio da obra do Espírito, pelo poder da palavra e mediante a comunhão com outros crentes. Deus subtrai pouco a pouco nosso desejo de pecar, renova nossa mente e transforma nossa vida. A essa obra contínua chamamos santificação. Santificação é, portanto, um processo, o processo de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo,
de crescermos em santidade. Ele se inicia no momento da conversão e não terminará até que você encontre Jesus face a face. A santificação está relacionada a nossas escolhas e nosso comportamento. Requer trabalho. No poder do Espírito, empenhamo-nos, combatemos o pecado, estudamos as Escrituras e oramos. Mesmo quando não temos vontade, evitamos a tentação, prosseguimos com determinação, seguimos com afinco em busca da santidade e, à medida que crescemos em santificação, o poder do Evangelho conforma-nos mais e mais, com nitidez cada vez maior, à imagem de Jesus Cristo. Não confunda os dois conceitos. Você entendeu com clareza a diferença entre justificação e santificação, sem compreender a distinção entre esses dois conceitos. Você ficará à mercê do legalismo. Eu o incentivo a buscar apreender esses conceitos teológicos distintos, não para impressionar os amigos, mas porque essa compreensão é fundamental para combater o legalismo. Quase todas as pessoas que conhecia lutavam com o legalismo, não compreendiam adequadamente a relação e a diferença entre a justificação e a santificação. Precisamos saber diferenciar graça justificadora de graça santificadora, mas jamais podemos separar uma da outra, mesmo correndo o risco de ser repetitivo. Deixe-me colocá-las uma ao lado da outra para que você perceba com clareza as diferenças entre elas. Justificação significa ser declarado justo. Trata-se de nossa posição diante de Deus. Santificação significa ser feito justo, sendo conformado à imagem de Cristo. Trata-se de nossa prática. Você não pratica justificação. Ela ocorre de uma vez por todas após a conversão. Justificação é objetiva. É a obra de Cristo por nós. Ocorre imediatamente após a conversão e de forma plena. Você nunca será mais justificado do que foi no primeiro momento em que creu na pessoa e na obra consumada de Cristo. Santificação é subjetiva. É a obra de Cristo dentro de nós. É um processo. Você será mais santificado se permanecer na obediência motivada pela graça. William Plummer resume bem essa diferença ao escrever: a justificação é um ato, não é uma obra ou uma série de atos. Não é progressiva. O crente mais fraco e o santo mais forte são justificados igualmente, na mesma medida. A justificação não tem gradações. O homem é ou inteiramente justificado, ou inteiramente condenado aos olhos de Deus. O equívoco do legalista. Você percebe agora a distinção? Mas veja, aqui está o equívoco do legalista. Ele confunde a participação continuada dele no processo de santificação com a obra consumada de Deus na justificação. Trocando em miúdos, ele pensa que as práticas consagradas e as boas obras contribuem de algum modo para a justificação dele. A palavra de Deus, porém, é clara quando afirma: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. Romanos 3.20. Ninguém obtém a aprovação e o amor de Deus com base em boas obras. Ninguém pode acrescentar algo à obra completa, consumada de Jesus na cruz. Ele pagou o preço por nossos pecados. Ele satisfez a ira de Deus. Só participamos no processo de santificação depois de termos sido totalmente aceitos e justificados diante de Deus por meio da fé em Jesus. Então, sim, trabalhamos com afinco para obedecer à palavra de Deus. Lemos nossa Bíblia, oramos, meditamos na Escritura e a memorizamos, transmitimos o Evangelho, servimos em nossa igreja, jejuamos em sua palavra. Deus nos ordena muitas coisas, e nossa obediência não só o agrada, mas o leva a derramar suas bênçãos sobre nossa vida. Entretanto, nenhuma dessas boas atividades espirituais aprimora nossa justificação. Nunca seremos mais salvos ou mais amados por Deus. Nossas obras, isso sim, são motivadas pela graça que Deus derramou em nossa vida. Desça os pratos. O erro de um legalista girador de pratos como Alexandre é colocar a santificação no lugar da justificação. Nossa grande tentação e erro, escreve Sinclair Ferguson, é procurar introduzir clandestinamente o caráter humano na obra realizada por Deus por meio da graça. O legalista permite que o desempenho de obrigações espirituais lhe ocupe a mente e seja fonte de orgulho e justiça própria. Ao agir assim,
ele se afasta de modo inconsciente do que é fundamentalmente importante. O Evangelho conhece bem a tentação de ceder ao legalismo. Por isso, quando encerro minhas devoções diárias e fecho a Bíblia, faço questão de lembrar a mim mesmo que a obra de Jesus, não a minha, é o fundamento para eu ser perdoado e aceito por Deus. Senhor, peço tua graça e força enquanto busco servir-te neste dia. Oro, agradeço todas as bênçãos que derramas sobre mim em virtude da obra de teu Filho a meu favor. Sou justificado somente por tua graça. Nenhum de meus esforços por te obedecer e por crescer em santidade acrescentam o que seja a tua obra consumada na cruz. Quanto prazer me dá o Evangelho, posso chegar confiante ao trono de Deus, não porque fui competente em minhas obrigações espirituais, mas porque estou revestido da justiça de Jesus Cristo. Deus quer que você também tenha a mesma confiança. Ele não se deixa impressionar por seus pratos giratórios. Então rejeite toda forma de justiça própria. Glorie-se tão somente na realização e na obra de seu substituto e Salvador, Jesus Cristo. Capítulo 4. Livrar-se do fardo da condenação. Como a cruz pode eliminar a culpa e a vergonha? Raramente leio as tirinhas dos jornais, mas há alguns anos alguém me mostrou uma que não pude deixar de guardar. O nome da tira é Kefi. Kefi parece ser uma mulher solteira em seus 30 anos de idade. Nesta tirinha em particular, ela está sentada em casa, pensando com seus botões, coisas que eu devia ter feito no trabalho. Ela conversa em silêncio consigo mesma, coisas que eu queria ter dito a Rosa, coisas que prometi a mim mesma jamais fazer de novo, mas acabei fazendo de qualquer modo, coisas que me deixaram deprimida e eu podia ter evitado, e a depressão se aprofunda, coisas que eu podia ter feito pela minha família, meu cachorrinho, meus amigos, meus colegas de trabalho, meu vizinho, minhas finanças, minha casa, meu guarda-roupa, minha dieta e milhões de pessoas necessitadas que jamais conheci. No último quadrinho, Kefi resume seu estado. Mesmo quando não vou a lugar nenhum, carrego comigo 150 quilos de bagagem. Verifique a bagagem. É impressionante como uma tirinha de jornal pode acertar tão em cheio, assim como Kefi. Todos podemos fazer uma lista deprimente de coisas não realizadas, não ditas e não alcançadas. Mesmo quando não estamos nos dirigindo a lugar nenhum, podemos ainda assim carregar centenas de quilos de bagagem. A Bíblia dá a essa bagagem o nome de condenação. Em algum momento da vida, nós nos veremos carregando algum peso assim, seja grande, seja pequeno. A condenação manifesta-se de inúmeras formas. Pode ser o peso no coração do homem de negócios que raramente estava em casa enquanto seus filhos cresciam. Pode ser a propensão oculta para o pesar e para o autoflagelo na mulher que fez um aborto há muitos anos. Ou então a consciência que azucrina o cristão que há alguns minutos resmungou um insulto grosseiro a um motorista incauto. Se não, a sensação prolongada de remorso por não ter orado o suficiente, palavras gentis jamais ditas, promessas quebradas. Alguns de nós têm carregado tanto, há tanto tempo, que achamos normal transitar pela vida envergados por esses fardos. E a verdade é que, sem a cruz, a condenação é normal. Sem Jesus, todos merecemos ser condenados e punidos pelo pecado. Em Romanos 8.1, porém, a Bíblia afirma: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não precisamos passar a vida debaixo de condenação. Neste capítulo, quero-lhe mostrar como se livrar desse fardo paralisante, bastando para isso abraçar o perdão oferecido pelo Evangelho, uma pequena dose de culpa. A condenação é algo com que todos lidamos alguma vez na vida. Aparece em diferentes graus. É um engano imaginar que seja um problema exclusivamente de pessoas que cometeram pecados graves. Podemos nos sentir condenados por qualquer pecado, do passado ou do presente, grande ou pequeno. O componente comum é a sensação prolongada de culpa ou vergonha, mesmo em razão de pecados dos quais você já se arrependeu diante de Deus e diante das pessoas que mereciam sua retratação. Você tem dado espaço em sua vida para a condenação? Faça-se as seguintes perguntas. Você se relaciona com Deus como se vivesse eternamente em liberdade condicional, desconfiando que a qualquer instante Ele pode arrastá-lo de volta para o cárcere de sua desaprovação? Quando você vem ao culto de adoração,
conserva uma respeitosa distância em relação a Deus, como se ele fosse uma celebridade fascinante, porém mal-humorada, conhecida pela hostilidade para com seus fãs. Quando você lê as Escrituras, elas revelam o amor ilimitado do Salvador ou simplesmente agravam sua condenação. Você tem mais consciência de seu pecado que da graça de Deus, que lhe foi concedida por meio da cruz. Você percebe indícios de condenação em sua vida. Não se surpreenda caso tenha identificado algum, mas não continue com esse fardo. Por causa do poder do Evangelho, você pode ser totalmente liberto de toda condenação. Não consideravelmente livre. Totalmente livre. Não caia na mentira de que cultivar a condenação e chafurdar em sua vergonha de algum modo agradará a Deus, ou que uma dose pequena e constante de culpa de algum modo fomentará a santidade e a maturidade espiritual. Muito ao contrário, Deus é glorificado quando cremos de todo o coração que os que confiam em Cristo jamais podem ser condenados. Somente quando recebemos a graça, que é seu dom gratuito, e vivemos no benefício do completo perdão, é que conseguimos abandonar velhos hábitos pecaminosos e viver na obediência motivada pela graça. Um hóspede não convidado. A Bíblia registra a história de um jantar bastante incomum a que Jesus foi convidado, na casa de um fariseu chamado Simão. Nessa cena vigorosa e de muita tensão, narrada em Lucas 7:36 a 50, aprendemos algo muito importante sobre a condenação. O texto não diz porque Jesus foi convidado para aquele jantar, mas sabemos que entre ele e os fariseus havia forte tensão. Ficou visível que seu anfitrião havia negado grosseiramente a Jesus todas as cortesias sociais esperadas por um convidado no jantar: o beijo de saudação, lava-pés, a unção com óleo. Essas falhas gritantes ficaram patentes a todos os convivas. Então surge uma pessoa inesperada. Entra na sala uma conhecida prostituta, mulher desprezada pela sociedade culta. O que se dá depois disso é impensável para os espectadores. Quando Jesus se reclina na mesa mais baixa, apoiado sobre um dos cotovelos, os pés esticados para além dos limites da mesa, a mulher se posiciona atrás dele e começa a chorar. Todos param de conversar. O ruído do choro aumenta de volume, enchendo a casa e ressoando até a rua. As lágrimas que ela derramava copiosamente molhavam os pés dele, que não tinham sido lavados. Ela se ajoelha, solta o cabelo e começa com ele a lavar os pés de Jesus, salpicados de lágrimas. Então ela os beija e os unge com perfume num ato de adoração. Você consegue sentir a atmosfera presente naquela sala? Ninguém come, ninguém se mexe. Talvez o mais estranho de tudo, Jesus nada faz para sequer insinuar que o comportamento chocante dessa pecadora seja qualquer coisa menos cabível. Nossos muitos pecados. Creio que Deus registrou esse acontecimento impressionante nas Escrituras por uma razão bem específica. Ele quer que nos enxerguemos nessa mulher e sigamos seu exemplo. A mulher que lavou os pés de Jesus com as lágrimas era uma pessoa arrependida de seu pecado. Não era seu primeiro encontro com Jesus, sem dúvida. Ela o ouvira ensinar e encontrara em suas palavras a esperança do perdão e da purificação que ninguém mais se dispunha a lhe conceder. Quando nos é apresentada pela primeira vez, a mulher já havia crido em Jesus e abandonara a velha vida. Não temos aí o relato de sua salvação, mas, sim, um lindo ato de adoração da cristã que ama seu Salvador, o glorifica e lhe é grata. Ela reconhece seu pecado, sua condição de indigna, e chora copiosamente. Mas aqui está a grande lição que precisamos enxergar. Ela não derrama lágrimas de condenação. Chora porque não sente mais culpa. Ama muito porque foi muito perdoada. Chora lágrimas de alegria, de gratidão e de profusa devoção. Abandone a bagagem. O cristão que deseja ter a vida centrada na cruz não raro enfrentará, de modo cabal e inflexível, a própria depravação e a gravidade de seu pecado. É a realidade, mas ainda maior é a realidade da morte e da ressurreição de Jesus para o perdão dos pecados. Isso não significa que não vamos uma vez ou outra lutar com a condenação. Diariamente a bagagem da condenação vai bater à nossa porta, implorando para que a penduremos nas costas. Opondo-se a Deus,
Nossa carne vai informar-nos que o sacrifício de Jesus não poderia de maneira alguma ser suficiente para granjear o favor do Pai de modo completo, sem reservas e para sempre. Ou seja, olhe para toda essa bagagem. O inimigo de nossas almas, com suas mentiras, sempre estará pronto para sussurrar acusações. Quando esses desafios chegarem, não tente combater a condenação prometendo orar mais, ou jejuar mais, ou memorizar mais as Escrituras. Sem dúvida será importante que no futuro você seja obediente, mas é impossível resolver questões passadas tentando melhorar amanhã. Nossa promessa de obediência futura, por mais sincera, não resolve a condenação do pecado já cometido, expulsando a condenação. Veja então como expulsar a condenação. Confesse seu pecado a Deus, depois creia nele. Exercite o dom da fé que Deus lhe deu para crer que Jesus morreu exatamente pelos pecados pelos quais você está sendo condenado. A punição que Cristo recebeu foi por você. Sua ressurreição é prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Os pecados de seu passado e os que você acabou de cometer foram todos expiados. Você já não precisa carregar o peso deles. Ser libertos da condenação não requer que esqueçamos ou neguemos a profundidade e a depravação de nossos pecados, sejam os cometidos antes da conversão, sejam os que cometemos desde esse momento. Na realidade, para conhecermos a alegria e a gratidão experimentadas pela mulher aos pés de Jesus, precisamos começar pelo reconhecimento e pela confissão dos muitos pecados. Paulo chamava a si mesmo o pior dos pecadores, 1 Timóteo 1,16. Mas não se deixou paralisar pela condenação. Exaltava a graça de Deus ao reconhecer sua condição de indigno e seu pecado, ao mesmo tempo que se maravilhava com a misericórdia de Deus. Cada um de nós pode usar com sinceridade o título pior dos pecadores. Não está exclusivamente reservado para os Hitlers e os Osamas do mundo. William Law escreveu: podemos com justiça nos condenar como os maiores pecadores que conhecemos, porque temos mais conhecimento sobre a leviandade de nosso coração que da de qualquer outra pessoa. Então admita que é o maior pecador que você conhece. Admita que você é indigno e merece ser condenado. Mas não pare aí. Prossiga e regozije-se no Salvador que veio salvar o pior dos pecadores. Solte a bagagem da condenação e ajoelhe-se em adoração aos pés daquele que carregou seus pecados. Derrame lágrimas de veneração e assombro, e confesse, junto com Paulo: alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. 1 Timóteo 1,16. Capítulo 5. Sentimentos versus realidade. Fundamentando a fé na obra consumada de Cristo na cruz. Você já percebeu, observou certa vez o pregador David Martin Lloyd Jones, que a maior parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de que você mais se ouve do que fala. Concordo. Deixe-me explicar o que Lloyd Jones quer dizer com se ouvir. Se você é só um pouco parecido comigo, é muito provável que faça isso todo dia. Você já sabe a rotina. Toda manhã soa o alarme do relógio, exigindo sua atenção. Desliga. Você aperta o botão do snooze. Passam-se 8 minutos de esquecimento eterno, sem obstáculos. Aí o alarme irritante começa de novo. Você abre os olhos e dá início à escuta. Hoje é quinta. Não. Você tem aquela reunião de vendas. É melhor você se mexer para enfrentar o dia. Você tem de fazer exercícios físicos. Aí. Que dor nas costas. Esquece. 2 pés são lançados num dos lados da cama. A voz não cessa de falar. Ontem. O que aconteceu? Aquela barulheira no carro. Ótimo. A vida não passa de uma enorme confusão ruidosa e despedaçada de... E você ainda precisa verificar as contas, os cheques emitidos. Quando seus pés descalços tocam o chão frio do banheiro,
A voz acelera o ritmo. O que é que a Laura quis dizer com aquele comentário? Será que ela estava sendo sarcástica? Será que ninguém nesta família aprende a guardar a pasta de dente no lugar? Este fim de semana será tão corrido. Você tem tanta coisa para fazer hoje e precisa orar, mas você não tem tempo para orar e nem orou ontem. Este espelho precisa ser limpo. Não devia ter ficado assistindo aquele programa ontem à noite. Estou precisando cortar o cabelo. E logo, Deus parece um pouco distante. Estou me sentindo tão esgotado. Você consegue se enxergar nesse padrão? Diariamente nos vemos diante de duas escolhas simples. Podemos ouvir a nós mesmos e aos nossos sentimentos, que vivem mudando em relação às circunstâncias. Ou falamos a nós mesmos sobre a verdade transformadora de quem é Deus e do que realizou por nós na cruz. Na maioria indiscutível das vezes optamos por passivamente ficar ouvindo a nós mesmos. Reclinamo-nos e deixamos que nossa forma de enxergar Deus e a vida seja moldada pelos sentimentos em constante mutação, dependentes de nossas circunstâncias, que também estão sempre se modificando. Então de manhã, antes de tomarmos a xícara de café, nossa escuta passiva pode conduzir-nos a uma montanha russa. À medida que passamos por centenas de assuntos e experimentamos dezenas de emoções diferentes, é de admirar que fiquemos infelizes tantas vezes. Em vez de dar ouvidos a essa voz interior, precisamos partir para o discurso. Mau conselho. Nos últimos 2 capítulos, aprendemos sobre o legalismo e a condenação. No entanto, para que você possa de fato ter sucesso sobre eles ou sobre qualquer outro pecado, precisará entender a importância do que lhe acontece na mente. A vida centrada na cruz começa com um pensamento cristão. Você vai construir sua vida sobre o que sente ou sobre o que é real? O teólogo escocês Sinclair Ferguson observou: os evangélicos tendem a se voltar para o interior. Subjetivamente, somos bem mais versados em nos voltar para o interior que para o exterior. No entanto, precisamos gastar as energias admirando, explorando, explicando e exaltando Jesus Cristo. Pense a respeito, em seu dia a dia. Com que frequência você faz uma autorreflexão na tentativa de avaliar como está se saindo? Com que frequência você avalia uma situação com base em seus sentimentos em relação a ela? Quantas vezes você consulta seus sentimentos e não seu conhecimento? Ou, mais importante ainda, consulta o que as Escrituras ensinam? Em outras palavras, quantas vezes você segue o coração? Pensamos com os sentimentos, afirmou Ferguson. É verdade, permitimos que os sentimentos direcionem o pensamento, o que não poderíamos jamais fazer. As emoções são uma dádiva maravilhosa de Deus, e nosso relacionamento com Deus deve gerar em nossa vida fortes e santos afetos. No entanto, não devemos outorgar autoridade irrevogável às emoções. Tal autoridade deve estar reservada exclusivamente à palavra de Deus. A capacidade de olhar para fora. Há não muito tempo, nas últimas etapas de preparação de um de meus sermões de domingo, derrubei uma caneca de café quente bem em cima do teclado do meu micro. A máquina suspirou um lutuoso pim, e a tela ficou completamente escura. Num momento de descuido, destruí meu computador. Perdi as anotações da mensagem e acabei tendo de gastar muito mais tempo com o preparo do sermão. Paralisado, sem acreditar no que acontecera, olhei para a tela vazia, completamente aturdido. O teclado ficou parecendo um pequeno pântano tropical, e as teclas em meio ao café fumegante mais pareciam folhas ornamentais flutuantes. Quisera poder dizer que confiei em Deus naquele momento. Neca. Em vez disso, soltei um furioso e horripilante não. Depois levantei a cadeira a alguns centímetros do chão e a soltei com toda a força. Na mesma hora senti o peso da culpa. Deus já me mostrara um padrão de murmúrio em meu coração, e mais uma vez pequei. Em vez de confiar nele, em vez de reconhecer que ele era soberano e eu, apenas seu servo, gritei aos céus com um raivoso e desafiador não. Além de bater com a cadeira, quase de imediato, a voz de meus sentimentos começou a se pronunciar. Como Deus pôde permitir isso? Porque isso está acontecendo?
Ótimo. Agora você está pecando. Você não é pastor? Você vai insistir em pregar para as pessoas depois dessa deplorável demonstração de raiva? Como consegue agora pedir ajuda de Deus no seu preparo? Que repulsivo. Veja o que fez. Sou grato a Deus porque Ele me fez parar de ouvir naquele exato instante. Eu sabia que tinha de falar para mim mesmo. E, como sabia que precisava de ajuda, subi e compartilhei com minha mulher, Caroline. Em primeiro lugar, ela me ajudou com todo o jeito a identificar o pecado que causara minha explosão. Depois, juntos, repassamos o Evangelho. Um pouco mais tarde, desci e comecei o tedioso processo de reconstruir a mensagem. Dessa vez, porém, eu falava em vez de ouvir. Outra pessoa expiou seu pecado da raiva. Jesus morreu por esse pecado. Jesus, que passou em todos os testes, que foi tentado de todas as formas, mas jamais pecou. Ele tomou seu lugar e foi punido por você. Ele lhe perdoou e o ajudará a preparar e a pregar essa mensagem. Não porque você não tenha pecado, mas porque Ele é cheio de misericórdia. Pela graça de Deus consegui me afastar do que eu estava sentindo e viver no benefício do que era verdadeiro e imutável. A graça de Deus por mim mediante a cruz. E, graças a Deus, o sermão saiu a contento. Meu computador não se recuperou tão bem, mas essa é outra história. Exaltando Jesus Cristo. Martinho Lutero escreveu: a justiça de Cristo está inteiramente fora e acima de nós. Por isso precisamos parar de olhar para dentro e começar a olhar para fora, para a obra de Cristo a nosso favor. Como disse Sinclair Ferguson, devemos gastar as energias admirando, explorando, explicando e exaltando Jesus Cristo. E podemos fazer isso independentemente de nossos sentimentos, porque o Evangelho existe independentemente de nós. A finalidade do Evangelho, como observou Knox Chamberlain, é proclamar fatos salvíficos, e seus fatos se mantêm absolutamente imunes a qualquer coisa que nos possa perturbar as emoções. O Evangelho é objetivo. O subjetivo muda com frequência, como areia movediça, mas o objetivo está construído sobre a rocha inabalável do Evangelho. Quando olhamos para dentro, vivemos segundo o subjetivo, o temporal, o mutável, o falível, o passível de ser infundado. Quando olhamos para fora de nós, para o Evangelho, vivemos segundo o objetivo, o imutável, o perfeitamente confiável e sempre absolutamente verdadeiro. Nossa vida em Cristo baseia-se na verdade objetiva, e a principal verdade dentre as inúmeras e maravilhosas verdades das Escrituras é que Jesus morreu por nossos pecados. Esse é o cerne do Evangelho. Assim, a mensagem deste capítulo é muito simples. Não dê ouvidos a você mesmo. Antes, tome a palavra. Comece seu dia e em vários momentos dele gaste as energias admirando, explorando, explicando e exaltando Jesus Cristo. Isso é o que significa a vida centrada na cruz, que tornará muito mais tolerável o encontro diário com o alarme do relógio. Capítulo 6. O dia centrado na cruz. Passos práticos para concentrar cada dia em torno da cruz. Nós, seres humanos, somos criaturas afeitas ao hábito, não é verdade? E nossos hábitos refletem quem somos no íntimo. Todos construímos nosso viver diário em torno de prioridades e paixões. Visite a mesma padaria várias manhãs seguidas e observará o que estou dizendo. A cada dia, as mesmas pessoas repetem sua rotina, vez após vez. Aquela xícara de café e aquele impulso que a cafeína oferece fazem parte de cada manhã. Muitos só começam bem o dia se passarem na padaria. Talvez você não beba café, mas estou certo de que tem seus rituais diários. Ler o caderno esportivo do Washington Post diariamente passou a ser um dos meus. Até este momento, considero um bom dia aquele em que consigo sentar, ler minhas colunas prediletas e ficar por dentro dos últimos resultados e estatísticas. Acrescente chocolate a essa rotina, e será um dia extraordinário. Encontramos tempo para o que realmente valorizamos. Formamos hábitos e rotinas em torno de coisas que de fato nos importam. Precisamos entender esse importante princípio ao buscar construir a vida em torno do Evangelho. Você deseja uma vida centrada na
na cruz. A vida centrada na cruz se faz com dias centrados na cruz. Prega para você mesmo. Lembrar-nos do Evangelho é o hábito diário mais importante que devemos criar. Se o Evangelho é a notícia mais importante do mundo e se a salvação pela graça é a verdade que norteia nossa existência, devemos encontrar formas de mergulhar diariamente nessas verdades. Não pode haver dias de folga. No livro The Discipline of Grace, a disciplina da graça, Deslibrides dá esse exercício o nome de pregar o Evangelho para você mesmo. Não se preocupe, ainda que não se considere um orador, você é capaz de fazer isso. Sua plateia é o seu coração, e a mensagem é simples. Cristo morreu por seus pecados. Pregar o Evangelho para você mesmo, explica Bridges, significa que você se vê constantemente diante de sua pecaminosidade e corre para os braços de Jesus por meio da fé em seu sangue derramado e na vida justa que ele levou. É uma questão de se forçar a sentar, chamar a própria atenção e dizer: ei, escute bem, isto é o que mais importa. Você está perdoado, você tem esperança, e ela está fundamentada no sacrifício de Jesus. Então não vamos enxergar este dia sob nenhuma outra perspectiva. Que este dia seja governado por esta única verdade norteadora. Paixão em meio aos chuviscos. Mas sejamos práticos. Uma coisa é ficar entusiasmado quando se ouve um sermão inspirador ou se lê um livro. Contudo, como é possível se manter centrado na cruz em meio à agenda lotada de compromissos profissionais e familiares? John Stott, escritor e pastor, compara a cruz a uma fogueira em chamas. Para que a labareda do nosso coração se mantenha acesa, precisamos continuar recorrendo à fonte. A cruz é a fogueira ardente em que alimentamos a chama de nosso amor, escreve ele, mas precisamos nos aproximar dela o bastante para que as fagulhas nos alcancem. Como é possível manter a chama da paixão pelo Evangelho plenamente ardente em meio aos chuviscos da vida diária? Quero apresentar 5 formas bem simples de ajuda que encontrei para me aproximar das centelhas da cruz a cada dia. 1. Memorize o Evangelho. A Bíblia refere-se à memorização das Escrituras como o ato de guardar a palavra de Deus no coração. Salmos 119.11. Amo essa imagem. Deus quer que finquemos suas promessas no coração para que, não importando onde estejamos nem o que façamos, possamos nos valer delas e ser fortalecidos pela verdade que elas transmitem. Talvez você não se ache muito bom em decorar as Escrituras. Não faz mal, é só não desistir. Dedique-se. Deus não está contando pontos. Ainda que você leve mais tempo que outra pessoa, valerá o esforço. E, caso já esteja memorizando as Escrituras, pratique o que meu amigo Mike Bullmore classifica como memorização bíblica estratégica. Comece pelo Evangelho. Todas as promessas e as ordens de Deus são preciosas, mas os versículos que nos falam do Filho de Deus, que deu a vida em nosso lugar, são as mais preciosas. Já que você precisa começar por algum ponto, porque não pela mensagem central da Bíblia? É muito útil ter esses versículos na ponta da língua. Por exemplo, se você se encontra perdido em determinado momento do dia, busque em sua memória 2 Coríntios 5.21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso não torna as coisas muito mais claras. Deus resolveu o nosso problema mais grave, o pecado e a decorrente punição. Esse entendimento tem um efeito transformador em meio aos problemas e obstáculos diários da vida. Ou então digamos que você esteja lutando com a condenação por causa de determinado pecado do qual já se arrependeu e se afastou. Lance mão de Romanos 8.31 a 34. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Deus nos outorgou estas passagens para nos ajudar a pregar para nós mesmos. Aqui vão outras passagens fundamentais que falam da obra salvadora de Deus por meio da cruz. Talvez você já conheça algumas delas.
mas eu incentivo a lê-las e a refletir nelas mais uma vez. Isaías 53:3-6 foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 5:6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demónios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios 15:3-4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Coríntios 5. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gálatas 2. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. 2. Ora, o Evangelho deve estar no centro de sua vida de oração. É por meio dele que nos aproximamos de Deus. Ele nos confere confiança para orarmos com ousadia. Somos aceitos no Filho amado de Deus. Não há nada complicado nisso. Para orar o Evangelho, simplesmente comece agradecendo a Deus a bênção da vida eterna, comprada pela morte de seu Filho. Reconheça que a obra de Cristo na cruz é o que torna possível até mesmo esta oração. Agradeça a Ele o fato de que você jamais será separado do amor divino porque Jesus levou sobre si a ira de Deus contra o pecado. Agradeça o fato de que, em virtude da cruz, você foi reconciliado com Deus e recebeu o Espírito Santo que habita em você, o conduz,
orienta e capacita para resistir ao pecado e servir a Deus. Depois peça ao Senhor que o abençoe graciosamente com tudo de que você necessita para obedecer a Ele e glorificá-lo. Aproximamo-nos por meio da cruz. Permanecemos confiantes por causa da cruz e temos o direito de pedir com ousadia em razão da cruz. Todo o nosso louvor, petições e intercessão precisam estar entretecidos no Evangelho. 3. Canto o Evangelho. Não sou nenhum cantor, pergunte a meus amigos, mas amo cantar a respeito da cruz. O coração de todo cristão deve estar transbordante a cada dia com a canção do Calvário. Aí temos outra oportunidade de agir de forma estratégica. Há uma infinidade de CDs de louvor e adoração a nosso dispor, mas é importante escolher os que atraem nossa atenção para a surpreendente verdade do que Deus realizou a nosso favor. Nem todos os cânticos de adoração são compostos da mesma forma. Muitos hoje são centrados no homem, não na cruz. Concentram-se em nossa necessidade ou no que queremos de Deus, sem atentar para o que Jesus já fez. Tenho de admitir que estou mal acostumado quando se trata de grandes cânticos de adoração centrados na cruz. Alguns amigos meus são compositores muito talentosos e compõem canções contemporâneas de adoração impregnadas do Evangelho. Você pode obter mais informações sobre esses cânticos e sobre esses CDs no website www.sovereigngraceministries.org. Sempre que tiver oportunidade, faça da adoração centrada na cruz parte constante de sua rotina. Se, como eu, você não sabe tocar nenhum instrumento, adore ouvindo as músicas gravadas. Não existe forma melhor de começar o dia que utilizando canções e hinos que falem da cruz com clareza e poder. Gostaria de lhe mostrar os meus prediletos. Por favor, não os salte para continuar a leitura, nem os leia apressadamente. Absorva-os lentamente. Leia-os em voz alta. Em primeiro lugar, deixe que a letra deste hino de Horácio Bonner coe em sua alma. Seu santo sangue derramei, na cruz o fui pregar, a Cristo eu crucifiquei e pus-me a caçoar. Naquela multidão feroz eu sei que me incluí, e então me reconheço a voz, bradando, cruel, ali, em torno à cruz vejo o tropel, caçoando de sua dor. Sinto como fosse só eu único troçador. Sinto o efeito que essa letra substanciosa pode exercer em você. Veja agora outro clássico de John Newton, prazer eu tive no pecar, sem medo e sem rubor, até que algo pude contemplar, uma senda a propor. Ali na cruz pendente eu vi, em sangue e em aflição, o olhar de amor bem fito em mim. Da cruz acena a mão, e, enquanto vida me restar, não esquecerei o olhar. Eu, o culpado, ele sentiu, mas nada proferiu. Da culpa cônscio e do pecar, em desespero entrei. Vi porque o sangue foi verter e os pregos que cravei. Ah, o que fiz não fui medir. Inútil me é chorar. Não pode minha alma assim fugir, pois eu o fui matar. Olhou segunda vez, bradou, a todos dou perdão. Meu sangue, sim, te resgatou. Morri, tens vida então. Sua morte mostra o meu pecar. O mundo o pode ver, mas que mistério a graça e perdão vem conceder. De triste gozo e dor feliz me enche o coração, que destruir sua vida eu quis. Vou doar meu ser então. Hinos como estes e como muitos cânticos contemporâneos de adoração podem ajudá-lo a fazer do Evangelho a trilha sonora de seu dia, se forem centrados na cruz. 4. Faça uma revisão da mudança que o Evangelho operou em você. Muitos hoje desejam esquecer-se do passado. Os erros e os pecados cometidos são assuntos que não desejam relembrar. Para o cristão, no entanto, uma das melhores formas de aproximação do fogo abrasador da cruz é lembrar-se do passado. Isso nos deve fazer recordar quão maravilhosa é na verdade a salvação providenciada por Deus. O apóstolo Paulo tinha o compromisso de sempre trazer à lembrança o que ele havia sido no passado, uma vez que tal pensamento exaltava a graça de Deus. Anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei a misericórdia. 1 Timóteo 1.13. A passagem foi escrita quase 30 anos após a conversão do apóstolo, mas ele ainda lembrava vividamente e de forma bem específica seus muitos pecados cometidos antes de se converter. Knox Chamberlain escreve:
Fundamental para o bom exercício do apostolado de Paulo foi que jamais esqueceu de seus dias de perseguidor. A consciência cada vez maior a respeito da graça lembra a Paulo do pecado pavoroso do qual foi liberto. A consciência cada vez maior a respeito do pecado o mantém dependente da graça. É fundamental que também nunca nos esqueçamos de nosso passado. Precisamos seguir o exemplo de Paulo. Todos podemos dizer no passado fui, e assim descrever o estado pecaminoso em que nos encontrávamos. Agora, não precisamos de nenhum testemunho fabuloso de conversão para fazer isso. Mesmo que sua história não envolva drogas ou imoralidade, é ainda assim um milagre da graça de Deus. Não foi você que a escreveu. Deus interveio. Deus mudou seu coração. Deus o salvou. Pare um pouco e pense sobre tudo isso. Reflita nisso diariamente. Também o incentivo a escrever seu testemunho em uma ou duas folhas de papel. Mas não escreva apenas convidei Jesus a entrar em meu coração. De fato exponha o cerne do Evangelho e como o sangue de Cristo, derramado pelos pecados do mundo, veio a ser aplicado a você pessoalmente. Seja específico quanto ao fato de que Deus é santo e você era alvo de sua ira. Identifique o pecado em que você estava perdido. Explique como Deus o salvou e transformou sua vida para a glória dele. Isso o edificará e animará, preparando-o para transmitir não apenas seu testemunho de vida, mas a verdade do Evangelho. 5. Estude o Evangelho, para crescer em sua paixão por aquilo que Jesus realizou. Amplie sua compreensão do que ele fez. Nunca se contente com o seu grau de compreensão do Evangelho. O Evangelho é a verdade que permeia o viver, modifica o mundo, transforma o universo, apresenta mais facetas que qualquer diamante. O homem jamais conseguirá explorar plenamente suas profundezas. Então me permita apresentar algumas recomendações práticas para tornar o Evangelho um estudo contínuo por toda a vida. Detenha-se nos livros de Romanos e Gálatas. O escritor John Stott, entre outros, escreveu excelentes comentários sobre esses dois livros neotestamentários para ajudá-lo em seu estudo. Não tenha medo da terminologia teológica. Pare para estudar o significado de palavras como expiação, substituição, propiciação, justificação, redenção, reconciliação e salvação. Se precisar de um guia, The Atonement, a expiação, de Leon Morris, explica em detalhe cada uma dessas palavras. Entendê-las o ajudará a valorizar o que Deus fez e a se maravilhar com sua obra. Aqui está um alvo de início de ano que vale a pena estabelecer. Fixe como meta anual ler pelo menos um novo livro sobre a cruz, e reler um segundo livro sobre a cruz. A lista que lhe forneço a seguir apresenta algumas excelentes sugestões para você começar. A Cruz de Cristo, de John Stott, um de meus prediletos. Stott diz o seguinte a respeito do Salvador: era por sua morte que ele desejava, acima de tudo, ser lembrado. Esse livro não deixará que você se esqueça. The Discipline of Grace, a Disciplina da Graça, de Jerry Bridges. Outro favorito. Os 3 primeiros capítulos desse livro em especial valem a pena ler e reler pelo resto da vida. The Power of the Cross of Christ, o Poder da Cruz de Cristo, de Charles Spurgeon. Meu herói histórico nos exorta a persistir com afinco na cruz e investigar o mistério de suas feridas. Não existe guia humano melhor para essa santa investigação. Leitura obrigatória para todo pastor. Tenho uma dívida com Donald Carson por esse livro. Definiu para mim o ministério pastoral eficaz, e fará o mesmo a você. Você utiliza algum transporte público como ônibus, trem ou metrô, ou tem algum outro horário a cada dia em que possa ouvir uma fita ou CD? Separe pregações centradas na cruz com as quais você possa se beneficiar. Se você fala inglês ou espanhol, visite o website www.sovereigngraceministries.org e veja lá uma lista de mensagens sobre a cruz. Leia a Bíblia toda com os olhos bem atentos ao Evangelho. Já se observou que toda passagem das Escrituras, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, ou prediz a obra de Cristo, ou prepara para ela, ou a reflete, ou resulta dela. Ao ler as Escrituras em suas devoções diárias,
Identifique em que categoria cada passagem se enquadra. O Antigo Testamento em especial adquirirá nova vida conforme você ouvir apontando para o Salvador vindouro. Nada conseguirá sem ajuda. Espero que essas 5 recomendações práticas lhe tenham dado uma compreensão mais clara do que significa transformar cada dia num dia centrado na cruz. Contudo, à medida que pensamos em todas essas atividades, é fundamental lembrar que não podemos realizá-las sem ajuda. Precisamos do Espírito de Deus para iluminar as verdades da cruz em nosso coração. Isso ocorre no instante em que nosso coração é regenerado e também a cada dia da vida cristã. A verdadeira conversão requer que Deus nos abra os olhos espirituais para a verdade do Evangelho. De modo semelhante, sempre que se olha com um renovado senso de maravilhamento para a cruz de Cristo, outro milagre está acontecendo. Você está recebendo um dom sobrenatural, o dom da iluminação. Está enxergando algo para o que estaria completamente cego, se o Espírito de Deus não estivesse naquele momento concedendo-lhe visão espiritual. O Dr. Donald Carson escreve: não houve apenas um ato público e objetivo da autor-revelação divina no momento da crucificação do próprio Filho de Deus. Deve haver também uma obra divina, pelo Espírito Santo, em particular, na mente e no coração de cada pessoa. Se devemos manifestar gratidão irrestrita a Deus pelo dom de seu Filho, devemos manifestar a mesma gratidão pelo dom do Espírito que nos capacita a entender o Evangelho de seu Filho. Se o Espírito não nos iluminar, os pensamentos de Deus permanecerão profundamente estranhos para nós. Quando memorizamos, oramos, cantamos e repassamos ou estudamos o Evangelho, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos abra os olhos e vivifique em nós, mais uma vez, o Evangelho. Ele está sempre pronto a ouvir e é fiel em atender, mas devemos buscar sua ajuda de modo ativo, por causa da graça do Espírito de Deus que nos fortalece. Tenho me aproximado da chama da cruz dia após dia, já há muitos anos. Não me interprete mal, não atingi a perfeição, e tem havido muitos dias em que meu coração não está tão apaixonado quanto deveria. Posso dizer, entretanto, com sinceridade, que minha valorização do Evangelho, minha paixão por ele tem aumentado continuamente. As sugestões inseridas neste capítulo me têm sido valiosas nesse processo de crescimento. Por meio delas, as centelhas do fogo abrasador da cruz têm caído sobre mim muitas e muitas vezes, e meu fervor tem se incendiado cada vez mais, ficando sempre mais resplandecente. Se Deus pode fazer isso em minha vida, pode fazer o mesmo por você. Aproxime-se das chamas a cada dia. Construa uma vida centrada na cruz, um dia de cada vez. Capítulo 7. Nunca se afaste. Vá até a estante e guarde este livro, mas não sua mensagem. Estava fumando maconha a primeira vez que ouvi sobre o Evangelho. As pessoas muitas vezes me perguntam por que tenho tanta confiança na graça de Deus. Explico que meu conhecimento das Escrituras e minha experiência de conversão não me permitem outro entendimento. Deus veio à minha procura. Sou cristão porque Deus usou da misericórdia, não porque eu fosse digno ou quisesse ser salvo. Não, eu não estava à procura de Deus. Eu era um drogado. Foi no ano de 1972. Eu estava sentado em meu quarto, fumando um baseado, quando o meu amigo Bob começou a relatar a história simples de Jesus morrendo por meus pecados. Eu fora criado na Igreja Católica e jamais ouvira o Evangelho, mas aquela noite, ao ouvir, Deus revelou-se e regenerou meu coração. Então criei. A cruz era para mim. Jesus era meu Salvador, o pior dos pecadores. Afundado em seus pecados, nascia de novo. Isso foi há mais de 30 anos. Muita coisa mudou. Os cabelos longos caíram. Sou avô. Em 2000 celebrei meu 25º aniversário de casamento e, em 2001, meu 25º ano como pastor. Também aprendi muita coisa desde aquele dia. Na época, eu praticamente não sabia nada sobre Deus ou sua palavra. Jamais abrira a Bíblia para estudar, desde o dia de minha conversão. No entanto, por mais que eu lesse as Escrituras ou livros cristãos, nunca ficava satisfeito. Não muito depois de convertido, consegui emprego numa livraria cristã para que pudesse ler o máximo possível. Meu amor pelos livros não diminuiu. Hoje as paredes de meu escritório, na igreja,
estão cobertas de livros do chão ao teto. Às vezes, em meio às minhas responsabilidades diárias, olho para eles espantado de ver a diferença que fizeram em minha vida. Os milhares de títulos são um lembrete visual notável das muitas ideias e mensagens, boas e não tão boas, que disputaram minha atenção todos esses anos. A maior parte do meu acervo compõe-se de clássicos escritos há centenas de anos por homens como Charles Spurgeon, Jonathan Edwards e os puritanos, mas também tenho muitos livros escritos mais recentemente. Alguns são melhores que outros. Eu poderia mostrar-lhe alguns que representam modismos cristãos dos últimos 30 anos, na época em que foram escritos. Suas ideias inovadoras para crescimento pessoal e para um ministério eficaz eram a última palavra. Agora caíram no esquecimento. Eu os conservo como lembrete de advertência, sempre perto de mim, de todas as mensagens descentradas que serviriam de tentação para eu me afastar da única mensagem que importa, o Evangelho. Davi Prior expressou isso muito melhor nesta que é uma de minhas citações preferidas. Nunca nos afastamos da cruz. A única coisa que podemos fazer é nos aprofundar cada vez mais no entendimento do que ela é. Muita coisa mudou desde que confiei em Cristo pela primeira vez, mas muita coisa permaneceu inalterada. Sou grato por poder dizer que o mais importante não mudou. A cruz ainda está no centro. Desde aquela primeira vez que ouvi o Evangelho, em meio a um pico induzido pelas drogas, muito tempo já transcorreu. Viajei muitos quilómetros nessa jornada de fé. Por sua graça, porém, nunca me afastei da cruz de Jesus Cristo, e jamais quero me afastar. É de fato suficiente. Aqui estamos, no último capítulo deste pequeno livro. Só mais algumas páginas, e você terá chegado ao fim. Então guardará este livro na estante. Talvez algum dia, no futuro, você o puxe para rever alguma citação ou ler alguns capítulos mais rapidamente. Ou talvez nunca mais o toque. Não se preocupe, não vou me importar se meu livro acabar no canto esquecido de alguma prateleira, pegando pó. Mas uma coisa espero: que você nunca abandone na estante a mensagem deste livro. Você pode se esquecer do livro e de seu autor, mas jamais deixe que a mensagem da cruz decaia a segundo ou terceiro plano em sua vida. Nunca a deixe de lado. Nunca se afaste. Posso ouvi-lo perguntar: mas eu não precisaria de muito mais que isso. Em certo sentido, a resposta é não. Nada mais tem o mesmo valor. A mensagem da cruz é a esperança, a confiança e a segurança do cristão. Passaremos a eternidade nos maravilhando com a obra de Cristo, o Deus homem que sofreu em lugar de nós, pecadores. Ainda assim, em certo sentido também a resposta é sim. Você precisa de mais. Você foi salvo para crescer, para servir numa igreja local, para realizar boas obras e para glorificar a Deus. Mas esse mais de que você precisa como seguidor de Cristo não será achado senão na cruz. O Evangelho não é uma aula dentre muitas que você terá durante a vida cristã. O Evangelho é todo o prédio em que todas as aulas são ministradas. Se tiver a abordagem correta, todos os assuntos que estudará ou em que se concentrará como cristão lhe serão oferecidos dentro das quatro paredes do glorioso Evangelho. O Espírito não conduz seus pupilos para além da cruz, escreve J. Knox Chamberlain, mas cada vez mais para o seu interior. Tudo bem, mas cite a área da vida cristã sobre a qual você precisa aprender ou na qual deseja crescer. Antigo Testamento, fim dos tempos, deseja crescer em santidade ou na prática da oração, tornar-se um marido melhor, ou mulher, ou pai, mãe. Nada disso pode ser perfeitamente compreendido senão pela graça de Deus por meio da morte de Jesus. Esses assuntos, e na verdade todos os demais, devem ser estudados pela perspectiva do Evangelho. Quero lhe dar alguns exemplos bem específicos que mostram o que significa estudar as seguintes áreas por esse ângulo. 1. Antigo Testamento. Algumas pessoas temem o Antigo Testamento, acham-no confuso e difícil de entender. Outras ficam fascinadas por ele pelos motivos errados. Somente quem entende que a cruz é o centro de toda a história humana pode compreender o Antigo Testamento, pelo prisma do Evangelho.
A Bíblia se torna de fato um único livro contando uma única história, a história do homem pecaminoso, do Deus Santo e de seu plano de salvação, no qual o Senhor dá a si mesmo em lugar do seu povo. Não nos afastamos do Evangelho pelo fato de nos tornarmos bons alunos dos livros antigos da Escritura. Muito ao contrário, tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo e amplia nossa compreensão da cruz. V. Lucas 24.27. O drama da redenção começa no Jardim do Éden, relatado em Gênesis 3, e continua a se desenrolar por todo o Antigo Testamento até alcançar seu ápice na cruz. Por toda a trajetória, o autor divino nos prepara para o Calvário, o simbolismo do sistema sacrificial, a severidade da lei, as reiteradas falhas humanas e a fidelidade inabalável de Deus. Tudo isso e muito mais intensificam nosso espanto em relação à cruz. 2. Fim dos tempos. Nos últimos 100 anos, muito se escreveu sobre os últimos dias e a última volta de Cristo. O estudo dos últimos dias denomina-se escatologia, uma vez que oferece possibilidades ilimitadas para a imaginação humana. A escatologia passou a ser tema popular para romancistas, contribuindo para as tendências do homem moderno a favor da teoria da conspiração. Por favor, não me entenda mal, nossa crença a respeito da volta de Cristo é importante, o que é lamentável. Contudo, é a excessiva quantidade de atenção e energia dispensadas aos detalhes desse acontecimento, em oposição à inegável falta de concentração na obra salvífica da cruz, que deveria estar no centro de qualquer debate do gênero, independente da sua opinião pessoa sobre o arrebatamento, ou o milénio. É inegável que nas Escrituras a obra de Cristo no Calvário ainda é a mensagem principal. A sua segunda vinda é o culminar da vitória que ele conquistou sobre a morte e o inferno. Na cruz, Jesus não instruiu os seus discípulos para que se afligissem com os detalhes de quando e onde eles deveriam vigiar e orar, mas a sua preocupação principal era para que exultassem em, e proclamasse, as boas novas da sua morte e ressurreição. Por causa da cruz o fim já está escrito. Jesus é vitorioso. Todos aqueles que confiam nele têm vida eterna. Satanás está derrotado. Não há poder nenhum no mundo, nem agonias de perseguições podem arrancar dele aqueles por quem ele morreu para salvar. Nada os pode separar do seu amor. 3. Oração. Oração eficaz é a oração saturada no Evangelho. Para que aprenda a orar tem de se tornar familiar com os ensinamentos bíblicos sobre oração. Desejará orar com outros cristãos piedosos e aprender pelo seu exemplo. No entanto, não se deve afastar da cruz para se aprofundar na oração. No fim das contas, toda a oração eficaz está alicerçada na cruz. Pense nisso. O Evangelho é o ponto de partida da oração. Sem o sangue de Cristo não poderia sequer se aproximar de Deus. Só por meio da retidão de Jesus somos convidados a ir à sua presença. Não há mantra que possamos aprender, nenhuma frase de efeito que possamos recitar, que fará com que a mão de Deus se mova. Podemos clamar diante dele por meio da pessoa e da obra do seu Filho. Deslibrides escreve: quando oramos a Deus pedindo a sua bênção, ele não examina o nosso desempenho para ver se somos dignos. Antes, ele olha para ver se estamos a confiar no mérito do seu Filho como a nossa única esperança de garantir a sua bênção. Os estudantes da escola de oração nunca se formam da escolha da oração. 4. Santidade. Quer crescer em santidade pessoal? Talvez exista uma área particular na sua luta contra o pecado que gostaria de vencer. Você terá de enfrentar essa tentação. Seu orgulho e sua natureza pecaminosa e autossuficiente lhe dirão: tudo bem. Toda essa informação sobre o Evangelho foi maravilhosa, mas agora chegou a hora de deixar toda essa graça de lado e começar a trabalhar. É preciso começar a mudar e me santificar. Isso não vai funcionar. Conduzido pelo fervor legalista, poderá parecer que você fez progressos, mas será de pouca duração. Somente a graça garante mudança e santificação duradouras. Por meio da cruz, vencemos não apenas a culpa do pecado, mas também seu poder. Graças à cruz, podemos combater e vencer com sucesso padrões e práticas pecaminosos. A cruz nos motiva a ser santos como nosso Pai nos céus é santo. O Evangelho nos permite prosseguir na busca da santificação. 5.
relacionamentos e que dizer do aspecto prático. Sem dúvida chega o momento em que nos afastamos só um pouquinho do Evangelho, para que possamos nos concentrar nas questões do dia a dia, em nossos relacionamentos com as pessoas. É uma tentação crer nisso, mas simplesmente não é a verdade. Independentemente de sua relação com as pessoas, se casado ou solteiro, marido ou mulher, pai ou mãe, avô ou avó, sua fidelidade e eficácia nos relacionamentos estão diretamente vinculadas à sua compreensão da cruz. Em razão do pecado, o conflito de relacionamentos é inevitável. Com certeza, você acabará pecando contra alguém. Alguém pecará contra você. Você precisará se controlar em relação aos outros. Precisará perdoar. Seu relacionamento com as pessoas deve estar fundamentado em seu relacionamento com Deus por meio da cruz. Efésios 4:32 afirma: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando guardo alguma mágoa de alguém ou retenho meu perdão, estou pressupondo que os pecados dessa pessoa sejam mais graves que aqueles que cometi contra Deus. A cruz transforma minha perspectiva. Por meio dela percebo que nenhum pecado cometido contra mim jamais será tão grave quanto os incontáveis pecados que cometi contra Deus. Quando compreendemos em que medida Deus nos amou, não fica difícil perdoar. Deus foi paciente comigo para que eu seja paciente com os demais. Deus me perdoou para que eu perdoasse aos outros. A graça de Deus está me transformando para que eu possa confiar que Ele também pode mudar outras pessoas. Poderíamos dizer tantas coisas mais. Esta é apenas uma rápida introdução do efeito transformador da cruz em cada um de nossos relacionamentos. Mas a mensagem, embora simples, é poderosa. Se você for solteiro, leve uma vida centrada na cruz. Se casado, construa um casamento centrado na cruz. Se tem filhos, crie seus filhos tendo a cruz como centro. O aspecto prático brota naturalmente do aspecto central. Quando você sofre, por meio das 5 áreas apresentadas acima, dei apenas uma pequena amostra de como enxergar a vida pelo prisma do Evangelho. Nenhum estudo assim pode ser exaustivo, mas pode servir de exemplo básico de como processar e entender cada assunto pelo ângulo do Evangelho. Espero que você perceba que a vida centrada na cruz não é apenas uma opção dentre muitas oferecidas por Deus. É a vida que todo cristão é chamado a ter. Mas existe mais um aspecto da vida que precisamos examinar: o sofrimento. Quando Paulo, sentado, escrevia a Timóteo naquela fria masmorra, falava de seu sofrimento porque sabia que inevitavelmente seu discípulo também sofreria um dia. E nós da mesma forma. Você pode neste exato instante estar em provação e sofrimento, se não agora, é inevitável que um dia estará. Em seu livro notável How Long, O Lord, por quanto tempo, ó Senhor, no qual examina o sofrimento e o mal, Donald Carson escreve: a verdade é que basta vivermos tempo suficiente e sofreremos. Por vezes nosso sofrimento significará apenas perseverar em meio a um demorado período desagradável. Em outras ocasiões, nosso sofrimento poderá ser intenso e severo. Em cada caso, a mensagem do Evangelho é a fonte principal de esperança e consolo. Muitos de nós infelizmente não estão preparados teologicamente para sofrer. Então, quando sofremos, em vez de confiar em Deus, reclamamos, nós o acusamos, exigimos que se explique. Não quero com isso minimizar a dificuldade e as aflições do sofrimento, nem tenho a pretensão de entendê-lo plenamente. As Escrituras ensinam que existe um propósito divino para o sofrimento, mas sempre haverá um quê de mistério. Não sou capaz de captar completamente o sentido ou o propósito de meu sofrimento, mas posso encontrar verdadeiro consolo ao olhar para o sofrimento do único inocente e justo, nosso Salvador. Sobre isso também, Donald Carson escreveu: nas mais densas trevas da alma, o cristão tem algo em que se firmar que Jó nunca chegou a conhecer. Conhecemos a Cristo crucificado. O cristão aprende que, quando parece não haver nenhum outro sinal do amor de Deus, da cruz ele não escapa. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas. Romanos 8:32. Se sofrermos,
Por vezes haverá mistério em jogo. Haverá fé também? Sim, desde que nossa atenção se centre mais na cruz e no Deus da cruz do que no próprio sofrimento. Em nossa vida, nem tudo sai como gostaríamos. Quando em meio ao sofrimento, não se deve concentrar desenfreadamente nele, pois nunca se poderá achar consolo. O sofrimento traz sempre consigo um elemento de mistério imprescrutável. A esperança, o consolo e a perseverança na vida cristã advêm de meditar na cruz e no Deus da cruz. Melhor do que mereço. Pergunte-me como estou em qualquer dia e talvez se surpreenda com minha resposta. Não respondo com o esperado tudo ótimo ou muito bem, obrigado. Em vez disso, o que digo é: melhor do que mereço. Pego as pessoas desprevenidas. Muitas vezes não cristãos discutiram comigo argumentando que sofro de baixa autoestima, mas não, apenas compreendo quem sou e onde mereço estar. Mereço a ira de Deus. Com toda a franqueza, mereço estar no inferno. Em vez disso, porém, sou filho de Deus, sou perdoado e amado por Ele, vou para o céu, estou muito melhor do que mereço. Essa visão das coisas me enche de alegria, mesmo nos dias em que as coisas não saem como planejo. Todos enfrentamos decisões e circunstâncias difíceis, alguns de nós experimentam grandes sofrimentos e perdas, mas, a despeito da situação, entender o Evangelho nos permite maravilhar-nos com o amor de Deus. Parece que foi ontem. Não sei o que o futuro me reserva, mas de uma coisa estou certo: por causa da cruz, estarei bem melhor do que mereço. Por isso, pelo resto da vida, quero apenas me aprofundar mais no maravilhoso mistério do amor de Deus por mim. O Evangelho não é só para o descrente, é para crentes também. A cada dia de nossa experiência cristã, escreve Jerry Bridges, devemos nos relacionar com Deus exclusivamente com base em sua graça. Não somos apenas salvos pela graça, mas também vivemos a cada dia pela graça. Por isso o Evangelho é de fato o que mais importa. É por isso que deve sempre estar no centro de nossa vida. Então, embora este livro esteja chegando ao fim, não ponha sua preciosa verdade na prateleira, que a verdade que o salvou seja a mais valiosa de sua vida. Segundo a frase atribuída a Martinho Lutero, sinto como se fosse ontem que Jesus morreu. Que a realidade da morte de Cristo por você esteja assim, bem perto de seu coração. Nunca se afaste dela. Jesus morreu por seus pecados. Que seu dia a dia seja vivido exclusivamente por sua graça. Que você conheça o prazer e a paz decorrentes de uma vida ao pé da cruz. Sobre o autor, C. foi um dos pastores fundadores da Covenant Life Church, em Gaithersburg, MD, e atuou na igreja de 1977 a 2004. Também dirige os Sovereign Grace Ministries, Ministérios Graça Soberana, que se ocupam de plantar e sustentar igrejas locais em vários países além dos Estados Unidos. É o editor-chefe da revista Sovereign Grace. Atua também na Christian Counseling and Education Foundation, Fundação Cristã de Educação e Aconselhamento, e no Conselho Consultivo do Counselon Biblical Menhood and Womanhood, Conselho de Masculinidade e Feminilidade segundo a Bíblia. Merene contribui com um capítulo em Biblical Menhood and Womanhood, Masculinidade e Feminilidade segundo a Bíblia, organizado por Wayne Gruden e Denise Renee. Sua mulher, Carolyn, colabora com um capítulo em Biblical Womanhood in the Home, Feminilidade Bíblica no Lar, organizado por Nancy Leigh de Moça. Ambos os títulos no prelo. CJ e Carolyn, autora também de As 7 Virtudes da Mulher Cristã, publicado pela editora Vida, tem 3 filhas e um filho. Moram em Gaithersburg, MD. O presente audiobook não tem qualquer motivação ou intuito comercial, tem apenas como objetivo ajudar a muitas pessoas, especialmente aqueles que têm deficiência visual, analfabetismo ou outras dificuldades de leitura. Por sua vez, tem como intuito, igualmente, ser uma ferramenta, não comercial, para a instrução, ensino e aculturação. Que Deus o abençoe. Só lhe deu glória.